Como material obtido a partir de uma gema natural, a gema sintética possui propriedades muito semelhantes às gemas naturais, bem como transparência, brilho, densidade e dureza. Por isso, identificar as diferenças entre gemas naturais e sintéticas só é possível através da utilização de microscópio gemológico. Vale ressaltar que as gemas sintéticas não são gemas artificiais. Gemas artificiais. As gemas sintéticas são criadas a partir de uma gema natural, diferentemente da gema artificial, que é totalmente criada pelo homem. Um ótimo exemplo é a zircônia cúbica, a qual nunca foi encontrada na natureza. A primeira tentativa de produzir gema sintética foi em 4.000 anos antes de Cristo no Egito, provavelmente em um momento de escassez de lápis-lazuli, a qual possuía grande importância para os egípcios. Eles tentaram aquecer o esteatito, mas não obtiveram sucesso. A partir do século XIX, depois de vários processos diferentes, a produção de gema sintética aumentou e deu-se início à criação dessas pequenas notáveis. Atualmente o Brasil é produtor de gemas sintéticas como a alexandrita. A Rússia produz diamante sintético, também com alta valia. A Tailândia e a Austrália se destacam pela produção de safira. Todas essas gemas com alto valor e aceitação no mercado. Você já conhecia as diferenças entre as gemas naturais, sintéticas e artificiais? Sabe de alguma outra informação útil sobre este assunto? Divida sua opinião conosco. Uma gema, do latim gema, ou pedra preciosa, é um mineral, rocha ou material petrificado que, quando lapidado ou polido, é colecionável ou usável para adorno, pessoal em joalharia. Algumas são orgânicas, como a âmbar, resina de árvore fossilizada, e o azeviche, uma forma de carvão. Certas gemas, embora valiosas e bonitas, não são suficientemente duras ou são demasiado frágeis para serem usadas em joias, por exemplo, rodocrisita, mas são exibidas em museus e procuradas por colecionadores. As gemas são descritas e classificadas através de diferentes especificações técnicas. Em primeiro lugar vem a sua composição química. Os diamantes, por exemplo, são constituídos por carbono. Os rubis e safiras por óxido de alumínio. Dependendo da simetria dos cristais, as gemas são enquadradas em uma de 7 sistemas cristalinos: cúbico, hexagonal, trigonal, tetraortorrômbico, monoclínico ou triclínico. Um outro termo usado é o hábito, a forma ou combinação de formas que a gema exibe. Como exemplo, os diamantes cristalizam no sistema cúbico e são encontrados frequentemente na forma octaédrica. As gemas são classificadas em grupos, espécies ou variedades. Por exemplo, o rubi é a variedade vermelha da espécie corindo, enquanto que todas as outras cores desse mineral constituem a variedade safira. A esmeralda verde, água marinha azul, a bisbiate vermelha, o cotianita incolor, o inodoro amarelo e a morganita rosa. São todas variedades da espécie mineral berilo. Turmalina e granada são nomes de grupos de gemas, não de uma espécie ou variedade. As gemas caracterizam-se por índice de refração, dispersão, peso específico, dureza, clivagem, modo de fratura e brilho. Podem exibir ou não pleocroísmo e luminescência e tem um espectro de absorção característico de cada uma delas. Certos materiais ou falhas numa gema podem estar presentes na forma de inclusões características. As gemas de um determinado local podem apresentar características próprias que não são vistas na mesma gema quando procedente de outras cores. Uma gema é apreciada especialmente pela sua beleza ou grande perfeição, portanto, a aparência é quase sempre o atributo mais importante das gemas. As características que tornam uma gema bela ou desejável são a cor, fenômenos ópticos incomuns no interior da pedra, uma inclusão interessante tal como um fóssil, uma raridade e às vezes a própria forma do cristal natural. O diamante é uma gema altamente apreciada, pois é a substância mais dura conhecida e além disso reflete a luz de uma maneira própria e apelativa quando facetado. No entanto, os diamantes estão longe de ser raros, sendo extraídos anualmente milhões de quilates. Tradicionalmente, as gemas mais comuns eram classificadas em pedras preciosas e pedras semipreciosas. A primeira categoria foi determinada sobretudo por uma história de uso eclesiástico, devocional e cerimonial e pela sua raridade. Somente 5 tipos de gemas foram consideradas preciosas: diamante, rubi, esmeralda, safira e ametista. Hoje em dia todas as gemas são consideradas preciosas, embora 4 das 5 gemas cardinais, excluindo agora a como ametista, seja geralmente, mas nem sempre, as mais valiosas.
Já as gemas sintéticas são produtos artificiais que apresentam a mesma composição química, a mesma estrutura cristalina e propriedades físicas idênticas ou muito próximas a um material gemológico natural e existente, tendo, em primeira análise, as mesmas propriedades físicas e químicas que o seu parente natural. Quando se fala em pedras preciosas, referimos-nos a materiais naturais, com exceção das pérolas de cultura, orgânicos e inorgânicos que, pela sua beleza, durabilidade e raridade, são utilizados em diversos tipos de joias e artefatos. O colecionismo é outro destino das pedras preciosas, que possibilita a aquisição de belos exemplares com qualidade gema 1, mas que devido às suas características de durabilidade, pouca dureza, fragilidade, não são suscetíveis de serem usadas em joalharia. O interesse que os diversos povos manifestaram desde sempre pelas pedras preciosas e o preço elevado a elas associado, recentemente no século XIX, se desenvolvessem novas tecnologias que possibilitam a produção de sintéticos e de materiais, por vezes de grande qualidade, para imitar as pedras preciosas. Assim, o seu estudo, a gemologia, sofreu também um grande desenvolvimento, de modo a possibilitar a caracterização, identificação e a distinção das gemas, das imitações e dos sintéticos. Muitas vezes usa-se o termo pedras semipreciosas para designar gemas, tais como a água marinha, a ametista, a turmalina, a granada, o lápis lazuli, a turquesa e etc. E estas associam-se, em regra, preços mais baixos do que os preços aplicados às chamadas pedras preciosas, categoria onde se encontra o diamante, a pérola natural, o rubi, a safira e a esmeralda. Note-se que a distinção entre pedras preciosas e semipreciosas é errada, visto que o preço associado a uma gema depende muito do exemplar em questão. Por exemplo, um rubi de baixa qualidade, pouco transparente, com muitas inclusões ou com uma cor menos saturada, pode valer muito menos do que um bom exemplar de água marinha. Deste modo, não se aconselha o uso do termo semiprecioso. A Confederação Internacional des Bijoutiers, os materiais artificiais são manufaturados, não tendo, portanto, origem natural, e entre estes distingue-se os sintéticos, que correspondem a materiais sintéticos pelo homem, mas que possuem a mesma estrutura e composição química que o mineral natural inorgânico pretende imitar. Por outras palavras, estes materiais funcionam como duplicados de gemas naturais. Ligeiras variações na composição química são permitidas, variações essas que podem traduzir-se em pequenas diferenças na refração da luz por parte dos dois materiais, afetando os respectivos índices de refração da luz, IR, bem como por deformações internas que podem provocar efeitos ópticos característicos. A identificação dessas características pelo gemólogo contribui para a distinção entre as duas pedras. As pedras sintéticas mais divulgadas são as espinelas, os diamantes, as esmeraldas, os rubis, as safiras, o quartzo e as opalas. A síntese destes materiais pode ser feita para fins industriais, como no caso dos diamantes abrasivos e do quartzo, relógios, aparelhos de áudio, etc. A moissanite sintética é uma recente imitação de diamantes que, apesar de apresentar bastante semelhanças com esta gema no que respeita ao brilho e fogo, apresenta fenômenos de refração da luz que se traduzem pelo efeito óptico de duplicação de arestas, facilmente identificável como quando se espreita com uma lupa de 10 vezes por uma faceta da pedra. A moissanite natural é rara e a sua exploração não é rentável. Entende-se por limitação qualquer material natural ou artificial que seja utilizado para imitar outro, no geral, de qualidade superior. Por exemplo, a espinela vermelha é utilizada para imitar rubi, o zircão incolor para imitar diamante, espinela azul sintética para imitar safira. Os vidros e os plásticos são muito utilizados como imitações. Podem produzir transparentes, translúcidos e opacos, assim como de várias cores. Os plásticos, pelas suas propriedades de condutividade térmica, fraca e elétrica, quando vigorosamente friccionados, a sua superfície fica carregada eletricamente, podendo atrair pequenos pedaços de papel. São mais suscetíveis de imitarem gemas orgânicas, pérolas, marfim, azeviche e, em especial, âmbar. Os plásticos são também utilizados para simular opalas, constituindo convincentes imitações. Existe ainda a produção de materiais artificiais para imitar diamantes que não têm um duplicado natural, ou seja, que não existem na natureza. Entre eles, o mais conhecido é a zircônia cúbica,
ou simplesmente zircônia, óxido de zircônio, não confundir com o mineral natural zircão. As pedras compostas são outro tipo de imitações. Como o próprio nome indica, correspondem a diferentes tipos de materiais juntos e constituem os chamados dobletos e tripletos. Os primeiros são compostos por um topo de material natural, por exemplo, granada, e por uma base de material sintético de vidro. Os segundos, por exemplo, os tripletos de opala, são constituídos por um topo que pode ser de quartzo e alino, espinela sintética incolor ou vidro, no meio de uma lâmina de opala natural ou sintética e por uma base de material natural, sintético, vidro ou plástico. Existem ainda os tripletos com cimento verde no meio para imitar esmeraldas. São as chamadas esmeraldas Sauder. As pedras reconstruídas correspondem a pequenos fragmentos de material natural de boa qualidade, como por exemplo de turquesa, de lápis lazuli, mistura de azurite e malaquite, que são ligados e cimentados por plásticos, resinas ou compostos de sílica, formando peças com dimensões suficientes para serem trabalhadas. O âmbar é fundido e filtrado, produzindo blocos mais homogêneos. É importante que o público e os vendedores tenham conhecimento da existência dos vários materiais que servem para simular pedras preciosas e que não há problema algum em vender ou comprar imitações, desde que devidamente identificadas. Se gostou desse conteúdo, dê um like, inscreva-se para não perder nenhum vídeo. Obrigado. Volte sempre.